Bem, são cerca de 6 horas da manhã e estou a caminho de Yuma, Arizona, cerca de umas boas 820 milhas para vender o picape diesel Bumpside, pegar outro caminhão e então dar meia volta e voltar direto. Então vão ser uns 2 dias bem longos. Não sei quem disse isso primeiro, mas se for para ser burro, é melhor ser duro na queda. Esse é meu lema nessa viagem. E embora eu esteja até ansioso para pegar a picape diesel Bumpside em uma viagem de 1.334 quilômetros, eu realmente não pensei direito nas temperaturas que vou enfrentar sentado no caminhão enquanto atravesso os desertos de Nevada e Arizona. As temperaturas em Utah deveriam chegar perto dos 38 graus nesse dia em particular, mas ainda era cedo, então eu realmente não tinha enfrentado o calor que pegaria mais tarde, à tarde, enquanto dirigia por Las Vegas. Bem, justamente quando eu estava entrando em terra de ninguém, perdi tanto a correia da direção hidráulica quanto a correia do ventilador do radiador e a correia do alternador. E consegui chegar de embalo até o posto Maverick e ainda abasteci um pouco de diesel. E então encontrei a única AutoZone, que ficava perto o suficiente para eu conseguir a correia, mas eles não tinham a correia. Só que o cara foi correndo até uma das lojas vizinhas para pegar a correia para mim. Então, se era para dar problema, não poderia ter acontecido em lugar melhor. Mas, de novo, estou prestes a entrar numa área isolada, sem nenhum serviço por umas 200 milhas. Por isso fico até feliz que isso tenha acontecido aqui. Então vou pegar algumas correias sobressalentes só para garantir, vou dar uma boa gorjeta para aquele cara e vou voltar para abrir estrada. Já falei isso várias vezes de formas diferentes, mas só saio do rancho se for realmente necessário e nunca me afasto muito de casa. É divertido pegar a estrada, dirigir e ver uns dois Corvettes novos passando por mim. Lembro do passado, quando Cedar e eu éramos uma família jovem começando a vida, morando por pouco tempo perto de Cedar City, Utah, com nossos 3 filhos mais velhos. Eu sabia, enquanto descia para o deserto de Nevada e me aproximava cada vez mais de Las Vegas, que seria uma tarde longa e desconfortável.
Certo, estou a cerca de 100 quilômetros de Salt Lake e dormi só 1h30, talvez 2, desde ontem de manhã às 5 horas, principalmente porque eu só quero voltar para casa. Estou a cerca de 4 horas de voltar lá para o rancho, assumindo que eu não seja parado pela polícia. Aquele ali é meu detector de radar. Assumindo que eu não tenha nenhum problema, devo conseguir chegar em casa bem rápido. Preciso decidir sobre essa caminhonete porque gosto de dirigi-la. Ela fez um consumo de combustível muito bom no caminho de volta para casa, mas esse é o único motor, o Power Stroke 6.0, é o único motor do qual eu tentei ficar o mais longe possível. Na verdade, é o único Power Stroke além do novo Ford, é o único que eu ainda não tive. E eles são motores notoriamente problemáticos. Mas se você resolver todos os problemas deles, eles rendem bem e dão bastante potência. Então eu preciso decidir se vou ficar com esse negócio por um tempo ou se vou simplesmente colocar à venda de novo e mandar embora. A única coisa que posso dizer sobre isso é que só de dirigir para cima e para baixo na nossa estrada, ele vai sofrer um desgaste que nunca teve até agora. Ele tem 145 mil milhas rodadas e foi muito bem cuidado porque era basicamente um veículo do serviço florestal. Então está muito bem, né? Está muito limpo, não tem ferrugem em nenhum lugar desse caminhão. Assim que eu colocar esse veículo à venda na minha região, ele vende na hora só por esse motivo. Então, de qualquer forma, assim que eu voltar para casa e conversar um pouco com o Cedar, a gente vai decidir se eu fico com esse veículo ou se eu passo ele para frente. Mas é cabine simples e eu sou fã de cabine simples. É a diesel e sou apaixonado por caminhonetes a diesel. Preciso tomar decisões. Beleza, está ventando e o tempo está meio feio aqui fora, mas vou tentar rapidamente contar para vocês a história de como vendi minha caminhonete e quais são os planos para o futuro com essa nova caminhonete. Mas basicamente, há 1 semana e meia ou 2 semanas atrás, na verdade foi em uma noite só, eu tirei várias fotos da minha caminhonete e postei em 2 grupos do Facebook. Eu nem coloquei no Marketplace ou em nenhum lugar localmente. Eu postei em páginas bem específicas. Uma delas era a página de caminhonetes Ford de 67 a 72. E a outra era de caminhonetes IDI de 69 a 73. E eu tirei um monte de fotos. Contei toda a história para todo mundo. Até coloquei o link do vídeo em time-lapse da construção do Bumpside Diesel. E eu decidi que ia pedir uma certa quantia de dinheiro, que era um valor justo. Eu tinha uma ideia de quanto queria, mas não coloquei o preço no anúncio. E aí eu só fiquei esperando. E quase imediatamente fui bombardeado por pessoas perguntando: quanto? Quanto? Enquanto você está pensando? Enquanto você está pensando? E eu recebi 2 mensagens de algumas pessoas bem rápido. E uma delas foi de um cara com quem agora meio que fiquei amigo lá em Yuma. E o outro era um cara em Ogden. E o cara em Ogden queria. Ele disse que queria, mas ficou meio enrolando. Tivemos uma conversa legal e depois não ouvi mais nada dele. E então recebi uma mensagem de texto desse cara em Yuma. Respondi por mensagem: se você pagar esse valor e aquele caminhão, entrega o caminhão em Yuma. Ele me mandou mensagem no dia seguinte e disse: fechado. Mas aí percebi que tinha me metido numa enrascada, porque eu teria que dirigir aquela caminhonete Bumpside a diesel, e acho que eram 28 milhas até a casa dele em Yuma.
e era um dos dias mais quentes do verão. E aquela caminhonete, além de não ter ar-condicionado, eu também não tinha o aquecedor. Ainda não terminei de instalar o aquecedor na caminhonete, então todo o anticongelante continua passando pelo radiador do aquecedor. Então, aquilo esquentou a cabine da caminhonete durante todo o caminho até Yuma. E eu provavelmente bebi uns 3 galões de água nessa viagem, que acabou durando cerca de 12 horas, mas eu planejei para acordar cedo de manhã e mandei uma mensagem para ele avisando que eu estava indo. E eu imaginei que, se tivesse sorte, conseguiria fazer a viagem em cerca de 12 a 14 horas. O GPS do meu celular dizia que eram, acho que exatamente 12 horas, mas as coisas nunca acontecem tão tranquilamente quanto eu imaginava. Mas eu entrei na caminhonete, na Bumpside a diesel, e parti, e tudo estava indo muito bem. Na verdade, eu estava a uns 130 km por hora com a caminhonete. Ela estava rodando muito bem. Tudo estava indo muito bem. E então, de repente, eu estava passando ali por American Fork, mais ou menos naquela região. E naquela parte do país, se você está dirigindo pela I-15, basicamente você cai no meio do nada e não tem nada até chegar em Cedar City, não tem lojas de autopeças, não tinha nada e como era fim de semana, tudo estaria fechado. E eu chego perto de American Fork e de repente sinto a direção ficar pesada. Dá pra perceber que perdi a direção hidráulica. E imediatamente, naquela manhã inteira, eu fiquei pensando comigo mesmo. Eu devia ter trazido um jogo extra de correias, uma correia do ventilador e do alternador, e outra da direção hidráulica. São 2 correias. O ventilador e o alternador usam uma correia, a direção hidráulica, outra. E eu tenho as correias lá na minha oficina, mas não as levei comigo. E eu senti isso. Eu senti que perdi a direção hidráulica e também a assistência dos freios. E então eu vi a temperatura do caminhão começar a subir um pouco, então fui no embalo até um posto de gasolina Maverick. Abasteci o caminhão e usei o celular para localizar a loja de autopeças mais próxima. Dirigi cerca de 2,5 km sem o caminhão superaquecer. Cheguei na AutoZone, mas eles não tinham as correias em V que eu precisava. E o cara que estava me ajudando no balcão teve que entrar na caminhonete dele e ir até uma loja de autopeças vizinha, a AutoZone, e ele pegou as correias e voltou. Aposto que não fiquei parado mais de 45 minutos e já retornei ao caminhão. Comprei correias extras para evitar passar por isso novamente. E então segui viagem e de novo andei bem. Eu parava a cada algumas centenas de milhas para abastecer. E aí eu começo a descer quando você chega em St. George e depois em Las Vegas, aí começa a esquentar. E eu percebi que até aquele momento a temperatura dentro da cabine estava suportável. E então, de repente, estou dirigindo pelo deserto de Las Vegas, Nevada, e posso ver a temperatura do meu caminhão subindo um pouco. Nunca superaqueceu, mas já estava quente o bastante para eu achar que as próximas 5 horas seriam miseráveis. E eu estava com os vidros abaixados e as janelas basculantes abertas naquele caminhão e estava bebendo água. Aposto que estava uns 130 ou mais graus, 140 graus dentro da cabine daquele caminhão. E eu continuei dirigindo. E de novo, eu estou indo para Yuma, Arizona. E aí você passa por Las Vegas e passa por, como é mesmo? Acho que é Needles. E depois eu não lembro de todas as cidadezinhas. Não consigo me lembrar. Ainda estou um pouco em choque pela experiência. Só estou olhando o GPS no celular e trocando mensagens com o cara em Yuma. E em algum momento tivemos que parar por causa de uma passagem de trem. Era uma daquelas passagens de trem que parecia durar uns 30 minutos, você ficava parado ali. E tinha uma mulher que estava provavelmente uns 10 ou 12 carros à minha frente, em um desses Volvo XC90 híbridos, seja lá qual fosse. Ela manteve o carro no modo bateria parado e descarregou totalmente as baterias. Percebi que de repente todos começaram a evitá-la. E um cara legal, junto com a esposa ou namorada, parou para ajudar. E eles foram os únicos que pararam para ajudar. E eu também parei para ajudar porque eu estava realmente preocupado que ela fosse ser atingida por trás, porque havia caminhões grandes e as pessoas estavam passando voando. Então eu meio que saltei do carro para ajudar a direcionar o trânsito. E nós ficamos lá sentados por uns bons 20, 30 minutos pelo menos. Não conseguíamos descobrir o que fazer, porque ela tinha zerado as baterias, e nem conseguíamos colocar o carro em ponto morto para empurrá-lo para fora da rodovia. E eu falei para o outro cara: Você tem o chat GPT no seu celular? Ele disse que sim. Eu disse: Entre no chat e pergunte o que fazer.
E eu sou resistente a toda essa coisa de IA. Eu não tenho chat no meu celular, embora eu use o Google no meu laptop de vez em quando. E isso tem seu valor, pois ele entrou no chat e em 5 minutos resolvemos. Conseguimos ligar o carro. A mulher estava ao telefone com a locadora tentando conseguir assistência de emergência, né, assistência na estrada, num dia em que ela estava e a gente estava lá fora. Estou te dizendo, a gente estava no meio do nada. E graças a Deus, aquele cara conseguiu ligar o carro dela. A gente tirou ela da estrada. Ela agradeceu a nós dois e depois entrou no carro e foi embora. E eu ando cerca de 100 quilômetros pela estrada. E aí tem outro carro. Tem um acidente de carro que deixou o trânsito parado por quase mais uma hora. Resumindo, quando estou chegando em Yuma, já está escuro. Está escuro. Está quente, mas não tanto. Estou assistindo a esses pôres do sol lindos e incríveis. Eu esqueço que os pôres do sol no Arizona são sempre espetaculares. Estou só seguindo o caminho e o caminhão vai chegar sem problemas. Ele não superaqueceu e consegui chegar à oficina desse cara. Ele tem uma F250 de 2005 com um motor 6.0. E de novo, isso faz parte do acordo, esse outro caminhão. Mas já está tarde o suficiente no dia que eu literalmente só quero voltar para a estrada, dar meia volta e voltar indo de volta para cá. Mas esse caminhão é um ex-veículo do governo. Era um caminhão do governo que provavelmente foi comprado para os militares lá embaixo. E esse cara é ex-militar. Ele comprou com problemas e foi muito honesto comigo sobre o caminhão, avisando que já tinha defeitos quando adquiriu. Ele solucionou muitos problemas e disse estar confiante de que o caminhão me traria de volta sem dificuldades. Na verdade, ele até se esforçou além do normal, e o caminhão precisava de um jogo de pneus. E eu pedi para ele colocar os mesmos pneus naquele caminhão. Eu mandei para ele o link que eu usei para comprar os pneus do Bumpside Diesel, porque eu gosto de um tipo bem específico de pneu aqui onde a gente mora, que é um pneu Mud Terrain, com classificação de carga E. Enfim, o Long me ajudou demais, fez tudo o que prometeu e até mais. Ainda me enviou 1 milhão de fotos do caminhão. A única coisa que o caminhão não tem é ferrugem, porque ele passou a vida inteira lá no sul do Arizona. E só isso já era atraente, mas também era cabine simples, mesmo sendo um caminhão modelo básico. Tinha pouca quilometragem, era um caminhão militar, por isso eu sabia que o histórico de manutenção seria excelente. Eu sabia que ele não tinha sido modificado nem judiado. Sabe, esse é o problema desses caminhões a diesel de 20 anos hoje em dia, mesmo sendo um 6.0, que eu nunca tive um 6.0 antes. Na verdade, esse provavelmente é o único motor sobre o qual eu falei mais coisas negativas, porque eles são motores historicamente problemáticos. Mas esse caminhão tinha quilometragem baixa o suficiente, ele tinha tudo a favor dele. Se fosse cabine estendida ou cabine dupla, eu não teria feito isso, eu não teria mexido nele. Não sei, mas gosto de caminhões cabine simples por algum motivo. Percebi que com um caminhão cabine simples, consigo chegar nos lugares, fazer as coisas e engatar meus reboques. Consigo manobrar, fazer todas as coisas que quando eu tinha cabine dupla e caminhões maiores, só dava mais trabalho, então tudo estava certo. De novo, ele fez de tudo para que eu saísse da casa dele na melhor situação possível. E eu parto, e agora já são 10 horas da noite, 9, 10 horas da noite, saio de Yuma e estou tentando voltar para Vegas. E na minha cabeça eu penso, se for preciso posso ficar num hotel em Vegas, mas eu realmente não quero parar em Vegas, especialmente com o bolso cheio de dinheiro. E, tipo, eu só queria continuar, mas comecei a ficar cansado. Então consegui chegar até... Acho que foi em Cedar City, Utah, por volta das 2 da manhã. Eu já dirigia no automático e só queria evitar acidentes ou colocar alguém em risco. Então eu parei no acostamento da rodovia e dormi por mais ou menos uma hora e meia. Voltei para o caminhão e consegui chegar até... Não consigo me lembrar, Cípio. Em algum lugar por ali, mais 2 ou 3 horas, parei de novo e dormi mais meia hora, 45 minutos, vi o sol nascer, sabe? E por fim, consegui chegar em casa. No caminho, aconteceram coisas comigo e com o 6-0. Eu estava subindo uma ladeira. Desde a primeira vez que liguei o caminhão, notei que parecia estar falhando um pouco. Mas não conheço esses motores direito e já era tarde. Só queria pegar a estrada. O ar-condicionado funcionava e isso bastava para mim. Confiei nele porque ele disse que o caminhão me levaria para casa.
Enquanto eu dirigia o caminhão, percebi que ele está com o escapamento e sistema de emissões originais sem modificações. Só foram trocados o radiador e a embreagem da ventoinha. Ele substituiu alguns componentes importantes, mas manteve o caminhão dentro da lei em qualquer estado dos Estados Unidos, como ele disse. Queria que fosse o mais original possível, então o catalisador ainda está lá. Ainda tem o sistema de emissões, que será uma das primeiras coisas que vou remover. Mas em algum momento, enquanto eu subia uma das colinas em Utah, ele entrou em modo de emergência. E eu tive que encostar e subir devagar a colina. Depois ele voltou ao normal. E então, nas últimas montanhas que precisei subir para entrar no Cache Valley, aconteceu de novo. É chamado Sardine Canyon, atravessando de Brigham City para o Cache Valley. Aconteceu o mesmo. Entrou em modo de emergência. Precisei encostar e ir me virando para continuar. Mas fora isso, eu mantive uma média de provavelmente 130 a 135 km por hora durante todo o caminho de volta para casa. Provavelmente fez uns 7 ou 8 km por litro, talvez até um pouco mais. Se saiu muito bem no consumo, mas lá no fundo eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo com o motor. De qualquer forma, cheguei em casa ontem. Estacionei o caminhão, fiquei acordado. Cheguei em casa quer dizer, eram umas 2 horas da tarde, cortei a grama da frente aqui. Tentei ficar acordado o máximo que pude porque não queria dormir muito cedo, senão eu ia acordar muito cedo. No fim, fui dormir e dormi por umas 12 horas, mas quando acordei esta manhã, liguei para um dos meus bons amigos que, por acaso, entende muito de motor 6.0, sabe? Ele manja tudo desse motor, ele já teve alguns deles. Ele trouxe o scanner e ligamos o scanner na caminhonete. E tem dois, eu sabia das velas incandescentes. Ele me disse: o cara de quem comprei me falou que precisa de velas incandescentes e de um chicote de velas incandescentes, o que não é grande coisa. Isso é comum, principalmente no frio aqui em cima. Eu estava totalmente preparado para fazer isso. Nós conectamos o scanner nele e tudo parecia ótimo, exceto que não havia outros códigos além dos injetores número 2 e número 5, sendo que o número 2 não tinha comunicação com o módulo. O número 5, na verdade, ele estava voltando à medida que esquentava. E esses injetores não são baratos, mas eu mandei uma mensagem de texto para Curtis, da Area Diesel Services, que fica em Illinois. Eu usei eles em quase todos os projetos a diesel que fiz nos últimos 4 ou 5 anos. Acabei ficando amigo do Curtis, ele virou meio que um camarada. Eu só mando uma mensagem para ele e de vez em quando ele me manda mensagem também. Enviei mensagem e ele já está mandando um jogo de 8 injetores. Vou trocar todos e instalar um escapamento aftermarket provavelmente direto. Provavelmente vamos fazer o delete da EGR deste caminhão. Vou fazer tudo o que eu puder. O caminhão não recebeu o que eles chamam de bulletproof. Mas não tenho planos de aumentar a potência desse caminhão mais do que o necessário. Vou rebocar com esse caminhão de vez em quando. Vou instalar um kit de nivelamento na frente para levantar cerca de 1,5 polegadas ou 2 polegadas. Ele precisa de amortecedores. Vou colocar amortecedores nele, mas eu já sabia disso. Eu sabia que precisava de amortecedores. E eu vou dirigir ele por um tempo. E talvez até pinte ele. O capô e o teto estão queimados pelo sol do Arizona. E essa cor é uma cor comum o suficiente. Acho que talvez eu prepare e lixe essa caminhonete durante o inverno e simplesmente pinte ela lá na garagem e repinte. Talvez eu coloque rodas aftermarket nela depois. Vou dirigir um tempo e ver se gosto desses motores 6.0. Ainda estou montando minha outra bump side a diesel. Ainda estou trabalhando naquela projeto do 12 válvulas. Mas a verdade é que minha esposa nunca dirigiu a bump side a diesel. Busquei meus filhos na escola algumas vezes com a caminhonete que eu usava sempre que precisava sair. Eu amo a caminhonete. Quando eu fui embora dela lá em Yuma, comecei a duvidar do que estava fazendo. Eu gosto tanto daquela caminhonete, mas ela não é tão prática. É câmbio manual. A Cedar nunca ia entrar naquela caminhonete e dirigir se precisasse. Ela conseguiria dirigir essa caminhonete facilmente, pois é automática. Tem ar-condicionado, mais conforto. A Ruby vai gostar. Tem aqueles, sabe, basicamente é um modelo básico de caminhonete de trabalho. Então tem aqueles bancos de vinil que são os mais fáceis do mundo de limpar. Tem o piso de vinil. É perfeito. Minha única dúvida sobre a caminhonete é o motor. Vamos trocar os injetores e colocar um escapamento novo. Vou chamar meu amigo Alex para ajudar. Vamos ver como fica. Espero ficar com ela por um tempo, mas depois devo enjoar da caminhonete e vendê-la. Acho que vou pintá-la. Provavelmente vou colocar para-choques cromados nela, em vez desses para-choques do modelo básico.
Provavelmente vou colocar uma grade cromada também, mas vou tentar ficar com essa caminhonete por um tempo. E espero que esses 6 não façam o que já fez com tantas outras pessoas que eu conheço. Tantas pessoas que eu conheço. Eles chamam esses motores de 6.0, eles chamam de Six Blows. Tem muitos apelidos para esses motores. Esses motores geram potência e funcionam bem. Ao entender seu funcionamento, eles rodam muito bem na estrada. E por isso eles são eficientes, mas também podem te deixar na beira da estrada. Então espero que aquela caminhonete não faça isso. Mas enquanto isso, estamos esperando as peças chegarem. Assim que essas peças chegarem, vamos começar a fazer alguns dos reparos nele. De novo, vou falar sobre os injetores quando chegarmos nesse ponto. Vou pedir para o Alex me ajudar com tudo, porque ele é um verdadeiro guru em tudo relacionado ao 6.0, mas até agora tudo certo. Tenho conversado com o cara para quem troquei a caminhonete e ele está com problemas com ela. Eu avisei que a caminhonete estava longe de perfeita e ele ainda tem questões a resolver, especialmente lá onde faz 100 graus e chegou a fazer 111. Aquela caminhonete nunca enfrentou temperaturas assim. Ele vai precisar remover o defletor da ventoinha e o ventilador mecânico. E provavelmente ele vai ter que colocar algumas ventoinhas elétricas nela para não deixar ela esquentar. Mas parece ser um bom negócio para nós dois. Nós dois entramos nessa situação sabendo muito bem que havia a possibilidade de termos que fazer algum trabalho nos dois caminhões. Então é mais uma daquelas situações em que provavelmente é o melhor cenário possível para nós dois. Então, por mais que eu tenha, literalmente, talvez eu tenha doado 3 anos da minha vida para aquela viagem, aquilo literalmente pode ter tirado 3 anos da minha vida, dirigindo até Yuma em um dos dias mais quentes do ano, sem ar-condicionado, com aquele aquecedor circulando ar dentro da cabine. Estou te dizendo, só de pensar nisso já começo a tremer. Mas consegui fazer. Estamos de volta aqui em cima. E em breve, vou ter mais vídeos sobre aqueles 6 com certeza. Então, vejo vocês em breve.